menor, tu não tá entendendo, menor. Eu fiz uma burrada, menor. Eu fui mexer no bagulho sem a guia anônima, meu nobre. E o que eu tenho a ver com isso, meu nobre? Porra, tu que vazou, menor. Puta que pariu. Vou te matar agora. Eu tô sem ar. Fala rapaziada, Gigoku aqui com mais uma obra de pancadaria escolar. Nossa obra já começa com alguns figurantes dizendo que os mangás de hoje em dia são chatos pra merda, hein? e que bullying escolar é coisa da cabeça desses autores velhos, e esses delinquentes só existiam na época deles. Então o Tigelinha pergunta se o nerd estava vigiando direitinho. É claro. O meliante vem dar um abraço no seu querido amiguinho. E morreu. Kim Soyun, nosso humilde e fracassado protagonista, por enquanto, já todo fudido e esfolado no chão, o prota se perguntava se ele merecia toda aquela opressão por ter o bigolim pequeno. Ah, agora eu entendi. Já sem esperanças, o prota queria saber por que ele deve continuar vivendo assim, e que os personagens dos quadrinhos ficam mais fortes com recompensas por completarem as missões. E ele queria que fossem assim com ele também. Então ele começa a gritar janela de missões sem parar por 5 dias seguidos. 1.000 milhão de anos depois, eu não estou suportando mais. Algum tempo depois, o prota caiu na real que uma coisa dessas nunca iria acontecer, pois ele não estava em um mangá. Ou será que... Sim. Meu Deus do céu, Berg. E não é que o sistema apareceu mesmo. Já no outro dia na escola, o prota estava sem acreditar que realmente tinha uma janela de missões na frente dele e ficou abrindo e fechando a aula toda, até começar a acreditar que era real. Nela perguntava se ele desejava começar a missão, então ele decide aceitar a missão, e acaba tocando na cremosa que estava passando ali, a Deck Shairin. Ai, que delícia. Nossa, arrombadinho. Ela diz que aquilo é assédio e que ele tá fudido. Ele tenta se explicar, mas leva uma lapada na fonte. Ela manda o prota ir comprar um lanchinho para ela, mas o prota diz que ela pode ir lá sozinha. Ela diz que todos sabem que ela tem pernas bonitas pra caralho e que ela tem 20 mil seguidores no Insta por causa disso. Tudo isso? E se ela cair no caminho até a cantina, a culpa vai ser dele. Ué? O prota manda ela passar o dinheiro. Como é, amigo? Ela fala que é o preço por ter tocado nela, e para ficar em kits. O prota estava indo comprar a proteína da cremosa, e recebe um abraço do seu querido amiguinho. Ele fala que o prota tá ligado que isso é só uma brincadeira, e que o prota é muito legal. Já em casa, o prota estava gritando com sua mãe para deixá-lo largar a escola, porque ele não consegue aprender nada, e preferiria começar um canal no YouTube. Sua mãe diz que está segurando uma faca, e é melhor ele sossegar antes que ela perca sua sanidade. Caralho, cuzão. O prota continua dizendo que ele pode se dar bem no YouTube, mas sua irmã só dava risada da cara dele. Ela é a Kim Dayun. O prota vai para o quarto pensar na vida, e por que ele vive desse jeito, e que não pode nem contrariar aqueles vagabundos. O prota abre a sua janela de missões e aceita o convite. O sistema diz que a missão será iniciada, e que ele receberá um cartão como recompensa. Uma missão de tutorial foi criada, e consiste em se desculpar com sua mãe, e conseguirá um cartão dourado. O prota se pergunta se conseguirá vendê-lo. O prota pede desculpas por ter gritado com a coroa antes, e que não fez aquilo de propósito, e concluiu a missão com sucesso. Que demais! De volta para o quarto, o prota queria saber se ele já tinha recebido o cartão e se dava para vender por uns 10k, e se ele deve dizer algo como revelar cartão. Bem-vindo ao site pornô. O prota recebeu um cartão que aumentará 3 centímetros na sua altura. O prota sai do seu quarto todo feliz dizendo que cresceu 3 centímetros. Ele tinha 1,68 ontem, e hoje ele tem 1,71. E fica ainda mais feliz ao saber que realmente funciona. Sua mãe também pede desculpa por ter ficado irritado com o prota antes, e diz para ele ir comer. Ô vagabundo, você cozinha bem pra caralho, hein? Já na escola no outro dia, o prota exalava confiança por onde passava, até as danadas estava desconfiando que o prota estava mais alto. E para alegrar mais ainda, outra missão será criada. E dessa vez ele receberá 2 cartas, uma de ouro e prata. Mas ele estava tão distraído que esbarrou na cremosa da Shairin. Puta que pariu, moleque do caralho. E a missão do prota é beijar a Shairin.
O Prota diz que essa missão é impossível e que irá desistir dela, mas o sistema diz que se ele fizer isso, irá perder todas as recompensas que ele recebeu e irá perder a janela de missões. Ao saber que irá perder o sistema, ele toma vergonha na cara e decide que irá beijar a Beck Shairin. Beijar a Shairin é uma ova. O Prota não consegue nem erguer a cabeça para os valentões. Vai conseguir beijar a cremosa mesmo, mas alguém pergunta se ele quer um beijo. Isso não é ideia não, mano. Ele é o Yakuza, seu verdadeiro amigo. A prova é que eles apanham junto. O Prota pergunta o que aconteceu com a sua cara. Não sei! Ele diz que levou um chega pra cá dos figurantes. O Yakuza pergunta por que ele estava repetindo o beijo várias vezes. O Prota diz que, supondo que alguém te dê uma missão dizendo que você deve beijar uma garota, o que o Yakuza faria? Ele diz que seria honesto e pediria pra ela. Mas o Prota diz que isso não funciona para caras como eles. Ele então sugere pagar para beijar essa garota. O Prota pede uma grana pro Kuza pois já passaram a mão nele. Pobreza miserável que nós estamos! Sobre o beijo, o Kuza diz que ele teria que estar a sós com ela. E eles nunca têm essa chance. Por algum motivo aí. O Prota diz que ele tem razão. Mas se lembra que a Shairin nunca vai à educação física. Onde é que eu tô? Ela acorda e pergunta se o Prota vai matar a educação física. O Prota diz que está com dorzinha de cabeça. Ela diz que o Prota estava espiando ela enquanto dormia. E diz que irá contar para todo mundo da escola. Ela manda o Prota ir comprar um leitinho de morango para ela. Mas o Prota já tinha comprado. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela ia engolir o leite todinho. Mas o Prota tira da mão dela e engole primeiro. E estranha o gosto. Ele diz que é amargo. O Prota só dá uma golada e pergunta se ela já beijou alguém antes. Ela diz que o Prota está querendo ir muito conhecer a cadeia, mas ele diz que está brincando, pois estava curioso. Os figurantes apareceram no pior momento. Desgraça! Como se não fosse padrão, eles tiram onda com o Prota dizendo que ele tem uma quedinha pela Shairin. O Prota pergunta por que ele estava filmando, e manda ele apagar a gravação agora mesmo. O Fofão diz que só estava brincando, assim como eles estavam brincando sobre beijar. Ele diz que também quer se aproximar do Prota e conhecê-lo melhor. Se não fosse a Shairin, eu não sei se o Prota ia estar vivo essas horas. Ela manda ele apagar o vídeo também. Eles metem o pé e o Fofão diz que não é louco de filmar ela. Ela chama o Prota e diz para ir embora e não ficar apanhando o dia inteiro. Já na casa do Prota, ele estava abalado por não conseguir beijar a 10/10, e que foi uma idiotice fazer tudo aquilo, e ir a voltar a ter 1,68 de altura. Tô triste. Mas de repente o sistema notifica que ele completou a missão. Como assim? Não entendi. Sem querer a Beck bebeu o leitinho onde o Prota já tinha encostado a boca antes. E isso contou com um beijo. O Prota não estava entendendo nada, nem como ele conseguiu completar a missão, e manda revelar a carta. Bem-vindo ao site pornô. É revelado a carta de ouro. Ela fará a visão do Prota voltar ao normal sem precisar usar óculos. E quando tudo parecia embaçado, de repente sua visão volta ao normal. Viva o sistema! Ainda falta revelar a carta de prata. Mas pela reação do Prota, não parece ser uma carta top. Ou será que... Sim. 1.000 milhão de anos depois. E voltamos à programação normal. O Nhonho pergunta como o Prota teve coragem de voltar depois de tudo que ele falou ontem. O Fofinho estava querendo ouvir o que o Prota falou ontem, mas o Prota diz que não deveria ter feito aquilo e que ele estava um pouco louco ontem. Mas o figurante diz que mesmo batendo no Prota, ele não está se desculpando. Ele joga o cigarro no chão e manda ele pegar e dar uns tapas. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Mas bem nessa hora chega sua irmã. Agora fodeu, filha da puta. O Baca pergunta se o Prota a conhece. Ele diz que é a sua irmã. Ele diz que ela deve ter visto de forma errada. Ele estava fumando e se sentiu mal. E o Prota estava tentando pegar para não serem pegos pelos professores. Ele diz que a irmã do Prota deve ser bem popular e que eles deveriam ser bons amigos. Os dois vão para o banheiro. E o Baca estava descarregando o VAP. Mas ele não estava com as mãos muito boas, então ele pede pro Prota segurar. O figurante pede para o Prota apresentar ele para sua irmã. O Prota diz que ela é uma pessoa ruim, e nem estudar ela quer. O figura diz que também é um estudante ruim e que é só apresentar ela a ele.
porque ela parece ser bem gostosinha. Brincadeira tem hora. O Prota ia falar umas boas para o figurante, mas o Yakuza aparece de forma inusitada. Que desgraça. Fiz a pé, sabe pra isso aqui. Eu já tentei defender em pé, já tentei defender deitado. Eu apanho de qualquer jeito. Seu bunda mole, falou comigo? Não, falei com a puta que te pariu. Eu já tô nervoso pra caralho. Cala a boca! Um tempo antes, o Prota revelou sua carta de prata. Era uma habilidade de boxe. O Jeb, e uma nova missão aparece, para o Prota bagaçar o Shang, e receberá um cartão de ouro e bronze. O Prota irá fazer o figurante engolir as palavras que disse sobre a sua irmã. Rapaz, tá certo isso. O figurante diz que tudo isso parece engraçado e que do nada o Prota aprendeu a lutar. Vamos te matar agora. Olha a pedra! Oxi! E com a força do roteiro, quer dizer, com sua determinação ele conseguiu concluir a missão e mandar o figurante de arrasta para cima. Mas o Kuza diz que eles têm que fugir, senão vai dar ruim para eles. Agora que o Prota arrebentou o figurante, o Kuza diz que em pouco tempo a escola estará sabendo. O Prota já estava se cagando todo com o que o Fofão irá fazer com o Prota. O Yakuza pergunta onde ele aprendeu boxe, e o Prota diz que aprendeu vendo vídeos no YouTube. O Prota se lembra que apareceu uma mensagem sobre o nível da habilidade Jeb, e se pergunta o que acontecerá se ele chegar a 100. O Prota começa a analisar seus novos cartões, mas é interrompido pela Beck Shairin. Ela pergunta por que o Prota está ali, e que estava procurando ele. O Prota diz que sem querer, por pura coincidência, ele acabou se metendo em uma briga. Ela diz que irá fingir que não viu o Prota, e fala para ele ir embora mais cedo. Parada errada aí, irmão. Acho que não deu muito bom para o nosso Prota. O Paspalho pergunta se é esse nanico que macetou o balão. Eles falam que é ridículo o cara ser espancado por esses dois nerds. O Kuza pede para eles pararem com isso, mas só levam uma na fuça. O Prota, todo melado, não fazia ideia do que ia acontecer. Ele acha que é melhor encarar esses caras de uma vez, pois aquele cara pode estar vindo. O cara que espancou os estudantes do terceiro assim que chegou no colégio, Go Haijun, que é o líder da escola do Prota, a gangue Book CEO. E não é que o cara apareceu mesmo. Aí, meu nó, tu nem tá ligado no que aconteceu, mano. Tô pegando uma gatinha muito gostosa. Ai, mano, miséria. O Haijun pergunta quem é Chan, e pergunta se foi ele que o espancou. Assim. Haijun chama o Prota de amigo, e se foi ele quem brigou com esse cara aí, e por que o Prota brigou com ele. Então, sem medo algum, o Prota diz que esse cara insultou a sua família, e por causa disso desceu o pau nele. O chefe pergunta se o Prota é bom, e pede para mostrar a ele, pois disseram que o Prota é bom no boxe. O Prota diz que não sabe nada sobre boxe. Haijun pergunta se o Prota irá mostrar ou prefere que ele espanque o Prota. Caralho, cuzão! Então o Prota se lembra das duas cartas que recebeu, e se ele pode usá-las agora. O Prota tá achando que as cartas são de enfeite. Sobre as cartas, uma recupera suas energias e a outra aumenta o seu tom de voz. Mesmo que o Prota se recupere, ele não tem muitas esperanças de vencer, mas mesmo assim ele parte pra cima, mas nem arranha o Haijun. O Prota dá uma rajada de jab, e leva um peteleco de leve. Onde é que eu tô? Oi, meu chapa. O Prota estava esticado no chão e se lembra de ser nocauteado com apenas um soco. O Prota se levanta todo mole, e diz que não está pronto para a próxima ainda. O Haijun não entende o que ele está dizendo, e chama o Prota para fumar um pouco. Como assim? Não entendi. Onde é que eu tô? Haijun dá um ciga para o Prota dar uns tapa, mas o Prota diz que não fuma. Ele pergunta o nome do Prota, e se desculpa pela marretada de antes, pois os golpes foram tão bons que fez o Haijun revidar sem perceber. Eu me sinto foda. Ele diz que fez boxe por algum tempo, e que o Prota parece ter talento. De volta à sua casa, o Prota está sem acreditar que aquele cara era mesmo o Haijun, que do nada começou a se desculpar e elogiar o Prota e ainda falou com ele num tom amigável. O Prota decide parar de pensar nisso e tenta entender como funciona essas missões. Até agora todas eram tutoriais e se tem missões principais e secundárias. Até agora, as cartas que o Prota recebeu eram de ouro, prata e bronze, e se pergunta se há outros além desses e quão bons essas cartas superiores são. No outro dia na escola, o Yakuza e o Prota desconfiam de algo,
pois Raijun está muito tranquilo. O Prota já estava achando que ele ia atacá-lo de surpresa, mas quem veio foi o figurante que foi esfolado no banheiro. O Prota já se prepara para sair na mão, mas ele só veio avisar que é para ele ir até onde o Raijun está depois da aula. Me ferrei, amigos. O Prota decide ir e resolver isso de uma vez por todas. Não vai dar não. O Raijun manda o Prota se sentar, e as gatinhas perguntam que é ele. Cala a boca! E adivinhem quem também estava lá? A nossa Becky Shairin. Ela pergunta o que o Prota está fazendo aqui. Ele diz que o Raijun o convidou. Estamos com moral em tropa. Ou será que não? Raijun diz que ele é o seu novo amigo. E já que o Prota veio, ele pede para o Prota cantar alguma coisa. O Prota não estava entendendo mais nada. Ele só aumenta a sua voz e mete a boca no microfone. Oxi! Ela me chamou. O Prota fica envergonhado depois do seu espetáculo. Até a Beck se surpreendeu com as habilidades do Prota. As patricinhas até acharam o Prota fofinho. Eles perguntam ao Raijun se esse menor é seu amigo. Ele diz que sim e que seu nome é Kim Soo-yeon. E pede para o Prota cantar outra música. Até os amigos do Raijun querem que o Prota cante uma música para eles. Cê é louco, tá tudo errado isso aqui. Mas pela primeira vez, o Prota sente vontade de ir para a escola, e que não tem que se preocupar em apanhar, irá dizer para eles não brigarem com o Yakuza também. O Prota se encontra com o Raijun na ida para a escola, e eles até iam ir juntos, mas o sistema aparece dizendo que uma missão principal irá começar, e irá receber um cartão de platina. A missão é lutar contra o Raijun e vencer.